Olá, tudo bem com você? Você sabia que se hoje você for aderente 100% àquilo que você se compromete para você mesmo, você pode mudar radicalmente a sua vida? É. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você realmente está sendo aderente a fazer aquilo que precisa ser feito? Aderência? Mas o que vinha a ser aderência? Não me lembro de ter escutado essa palavra. Aderente é como se fosse, o adesivo que você cola nos locais, na parede? Existe o Durex, né, que ele tem uma certa aderência. Mas aí existe aquela fitinha 3M, que tem uma outra aderência. Quando você usa o Durex e você cola ele numa superfície, digamos que ele tem uma aderência de 50%. 30, vai? Ele é muito fraquinho, na verdade. Qualquer coisa ele sai. Mas quando você tem uma aderência numa fita 3M, naquela fita mais grossinha, que é 100% focada, que você cola na superfície, se você segurar e esperar um pouquinho, ela vai virar, vai ter uma aderência de 100% e vai fixar na parede. E cada vez que você demorar com aquela fita ali, ela vai ser muito mais difícil de tirar. Na verdade, às vezes ela tira até, se você colar na parede, ela tira até um pedaço da tinta. Ou seja, é uma coisa que fica carimbada. E assim é a aderência na sua vida. Porque a aderência ela é construída. Que é o quê? É tudo aquilo que a gente se compromete, quer fazer, que a gente quer ter resultado, mas por falta de aderência, por falta de fazer aquilo que precisa ser feito, de estar presente no momento e fazer realmente com foco naquilo, com início, meio e fim, faz com que a gente não tenha resultado lá na frente. Sabe por quê? Porque o resultado ou a prosperidade, que a prosperidade nada mais é do que crescer, ela é 100% matemática. E a prosperidade natural, ela é usada na matemática o X, porque na matemática nós temos as 4 operações: a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Mas a prosperidade, ela é a multiplicação. Mas a multiplicação, ela tem um princípio, ela tem um cálculo, ela tem uma matemática de si. Quando você utiliza ela da forma que ela se desenvolve, principalmente a matemática do seu cérebro. Então, assim, o quanto é importante a gente entender como o nosso cérebro funciona para a gente criar as estratégias para ser aderente naquilo que a gente quer fazer. Porque a multiplicação, ela se dá da seguinte forma no nosso cérebro. TPC, teoria, prática e constância. Ou seja, todo dia um pouquinho. Mas esse todo dia um pouquinho é o que a gente chama de micro resultados diários. Um monte de pouquinho vira um pocão. Só que esse pouquinho aderente 100%, ele precisa ser feito de forma estratégica e sabendo que esse pouquinho, ou seja, essa semente que vai ser plantada hoje, ela tem um potencial de multiplicar. Será que essa semente que eu estou semeando, plantando hoje, ela vai me trazer um resultado exponencial? Aí a gente vai para a situação da matemática, que a matemática tem a multiplicação. Será que essa semente vai multiplicar? Lá no final eu vou receber uma multiplicação? Se sim, pode fazer que vai dar certo. Todos os dias, se você fizer aquilo que precisa ser feito, você vai ter o resultado. Não tem como não ter o resultado. Mas aí se você fica pouco aderente, não, hoje eu não vou fazer não, porque isso? Por exemplo, eu tô no desafio que eu tenho que fazer exercício todos os dias. Inclusive tem como comprovar no aplicativo que realmente eu fiz aquela atividade. E aí, hoje, por exemplo, tá chovendo. Ah, não vou não, porque hoje tá chovendo. Mas assim, a gente precisa entender que o nosso corpo,
ele não pede folga e nem tem preguiça para funcionar os nossos órgãos. O seu coração não para de bater. Ele é TPC o tempo todo. Toda hora, todo momento ele tá assim, ó. Pum, 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 pum. Se tiver ansioso, pum, pum, pum. Então assim, mas ele não para de funcionar. A sua mente, ela dá uma desacelerada, mas ela não para de pensar. Você entende? Então assim, a gente precisa entender que nós temos um movimento constante na nossa vida e que nada para. Então, a gente precisa entender e escolher coisas para fazer durante o dia que realmente vão trazer o resultado que a gente quer. Então, observar se não existe distrações durante o dia, sabe? E se tiver distrações, o nosso cérebro ele tem uma tendência a se distrair muito rápido. Principalmente se essa distração está fabricando prazer na gente e está fabricando felicidade. Fabricando prazer e felicidade. Explique melhor, Emily. Vou te explicar. A depender das ações que a gente tomar durante o dia, o nosso corpo ele vai fabricar alguns hormônios. E quando a gente fabrica o hormônio da dopamina e a serotonina, o nosso cérebro ele é muito atraído por isso, porque o que ele quer é ser feliz e ter prazer nas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está numa rede social, que a gente começa a pegar o celular e ficar assim, passando e olhando coisas legais que a gente gosta, nós estamos produzindo dopamina e serotonina, a depender do que a gente esteja vendo. Então, isso vai fazer com que o nosso cérebro, que gosta muito da felicidade e do prazer, e que ele fique o tempo todo ali. O grande problema disso é que a gente não vai fazer aquilo que realmente vai ter um crescimento e uma evolução na nossa vida. O outro ponto negativo é que a gente vai provocando de forma artificial e acelerada a fabricação de hormônios no nosso corpo, que em algum momento isso vai desequilibrar. Isso pode trazer problemas futuros para o nosso psicológico e emocional, certo? Porque tudo na nossa vida precisa ser construído. Então, quando a gente tem uma experiência de dopamina e que isso vai trazer um crescimento nosso emocional, uma memória boa pra gente, uma memória que possa valer a pena em prazeres que a gente faz no dia a dia, a gente tem um crescimento e uma prosperidade. Entende? Então, quanto que nós precisamos ficar atentos às redes sociais e usar elas a nosso favor e não contra. E outra coisa, quando a gente entra nesse processo desse vício da dopamina nas redes sociais, nós somos produto deles. Porque caia na real, não existe nada de graça. Se você hoje tem acesso a uma rede social de graça, é porque você é produto dele. Se sua cabeça não explodiu agora, então assim, vamos combater a procrastinação, vamos ser aderente àquilo que a gente se compromete, até para a gente poder governar a nossa vida. Se eu decidir hoje que eu vou fazer exercício 30 minutos, eu vou fazer exercício 30 minutos, não tem negociação. Por quê? Porque eu vou ganhar lá na frente mais saúde, né? Não vou ter algumas doenças relacionadas à falta de exercício e vários benefícios. Fora que dá uma sensação de felicidade quando acaba, porque começa a produzir dopamina, serotonina. E eu tô fazendo bem ao meu físico, tô movimentando o meu corpo, os órgãos, tô movimentando o sangue, as energias do corpo estão circulando. Olha quanta coisa boa. Do que eu ficar no celular parado, onde eu tô gastando energia nenhuma, passando só o dedo, produzindo dopamina pra quê? Porque os hormônios, eles são produzidos com o objetivo de alguma coisa. Então, seja aderente na sua vida, faça o que precisa ser feito e faça de pouquinho em pouquinho, não precisa essa aceleração toda, para você não desequilibrar o seu emocional e o seu psíquico. E seu corpo ir se acostumando, ele vai organizando, ele vai encaixando essas atividades de forma organizada no seu dia. E quando você parar para perceber, você já fez 1 milhão de coisas no dia, não está cansado e fez o que precisa ser feito. Porque o cansaço vem dessa ansiedade de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e, na verdade, no final não fazer nada. Só ficar aqui, ó,
no mundo das ideias, tá bom? Um beijo, fica com Deus e seja aderente com você.